Show de bola, galera! Vamos começando aqui mais um Papo de Leilão. E hoje, Papo de Leilão especial, porque nós vamos receber o Lucas da Leiloaria Smart. Hoje o nosso top arrematante não vai poder estar conosco, o Elton Fernando. Mas vamos receber aqui o Lucas da Leiloaria Smart para falar de creditas, né? Vamos falar aqui de creditas, vamos falar aqui de oportunidades que nós costuramos junto a creditas com valores abaixo do que eles já fizeram em outras praças, em outros leilões, com outros leiloeiros, inclusive alguns que eles já tinham feito conosco. Então vai ter oportunidade para quem quiser arrematar na creditas. Tem que estar aqui hoje, tem que acompanhar essa live que vai ter muita coisa legal, beleza? Então quem estiver na live aí, basta apertar o aviãozinho, chamar aquele amigo, aquele parceiro, mandar no seu grupo de WhatsApp de pessoas que falam sobre investimento. Leilão de imóvel é um investimento altamente seguro, né? Você consegue comprar imóveis com até 50%, até 70% de desconto. Na verdade, eu comprei imóveis até com mais de 50% de desconto. E lucrar alto com segurança, né? Então tem muita gente aí perdendo dinheiro na Bolsa de Valores. Tem gente que não consegue crescer patrimônio aí na renda fixa, porque não é o objetivo da renda fixa crescer patrimônio, é preservar o seu patrimônio com algum ganho acima da inflação. Então, quem quiser aprender a lucrar de verdade, empreender no mundo dos leilões, ganhar dinheiro e acumular patrimônio de maneira muito mais rápida e segura, tem que estar aqui nessa live. Então, manda para aquele amigo, para aquele familiar. Você pode ser agente de mudança na vida de alguém encaminhando essa live, né? Pode ser o gatilho para essa pessoa mudar de vida, procurar uma nova atividade, um novo investimento que vai trazer mais segurança e lucratividade para ela. Então, seja agente na vida de mudança de alguém, não custa nada. Você não vai pagar nada por isso, o dedo não vai cair. Então, aperta o aviãozinho aí, manda para aquele na sua lista de direct, manda no grupo de WhatsApp dos investidores, você sempre tem um grupo de investimento. Então, como é que vai funcionar hoje? Primeiro eu vou chamar o Lucas aqui, vou apresentar ele para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de pagamento, tá? Do Feirão Creditas, e depois nós vamos entrar na análise de alguns leilões aqui que a gente julgou que são boas oportunidades, pelo menos assim, fazendo uma análise imediata, né? Eu estava aqui analisando, fazendo como eu faço, né, na minha garimpagem, né? Analisando os imóveis que eu julgo que tem potencial, que merece aprofundar, e aqui eu vou fazer exatamente isso. Nós vamos analisar aqui, né, imóveis que eu acredito que os investidores que estão aqui na live merecem aprofundar, porque podem ter joias ali escondidas, e aqui a gente vai fazer o papel de desvendar realmente o que pode ser joia e o que não pode. Claro, né, sempre deixar claro que a decisão de investimento é do investidor, né? Então, o que eu falar aqui não isenta você de fazer suas próprias análises financeiras e jurídicas. Mas, quando a gente faz aqui uma análise de garimpagem, normalmente quando eu coloco no meu filtro de garimpagem, que é o que eu vou fazer aqui, eu dificilmente aquilo ali não tem viabilidade. Eu posso até não investir por uma questão de decisão, aquele imóvel, a lucratividade não me interessa tanto, ou por outro motivo. Mas, normalmente, quando a gente faz essa seleção de garimpagem aqui, dada a experiência que a gente já tem no mercado de leilões de imóveis, normalmente são imóveis que vale a pena aprofundar e que pode ter lucratividade escondida ali, tá bom? Fala, Lucas! Boa noite, meu amigo! Olá, Renan. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. O Lucas, de vez em quando, entra conosco aqui nas lives de domingo, né? Principalmente quando a gente entra aqui analisando oportunidades, né? Ou coisas do tipo. Então, mas como você não está aqui todo domingo, Lucas, eu vou pedir para você se apresentar para a galera. Tem muita gente nova chegando aí para saber quem é o Lucas, né? E um pouco, né, do que a Leiloaria Smart faz, dos valores da Leiloaria Smart, para a galera que está entrando aí, antes da gente abrir aqui para começar a analisar, a gente, né, saber quem é o Lucas e a importância do trabalho aí da Leiloaria Smart dentro do ramo dos leilões. Vamos lá, pessoal, boa noite, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Lucas Andreata, tá? Eu sou leiloeiro responsável pela Leiloaria Smart, tá? Eu atuo como leiloeiro público oficial. A Leiloaria Smart é mais uma casa de leilão que existe no Brasil. Ou seja, no Brasil tem diversos leiloeiros, né? Os leiloeiros eles têm as matrículas por juntas comerciais em cada estado. Então, eu sou leiloeiro do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Goiás, entre outros estados. E a Leiloaria Smart está expandindo o projeto dela para ela poder atuar nos demais estados possíveis, né? E o trabalho do leiloeiro público oficial, como vocês já
sabe, né, como a maioria de vocês, né, boa parte já são arrematantes, boa parte já fizeram aí o curso da Smart, alguns outros estão para fazer o curso. O trabalho do leiloeiro qual que é? Assim que ele é nomeado pelo juiz, se for um leilão judicial, ou assim que ele for, vamos chamar também nomeado pelo um credor, ou seja, um credor indica um leiloeiro, o papel dele qual que é? Organizar o leilão, naturalmente da melhor maneira possível, fazer o edital trazendo o máximo de transparência, né, a vocês interessados, a futuros arrematantes, tá? E trazer a maior número de publicidade para aquele de leilão que ele seja frutífero, né? Onde o arrematante ele consiga naturalmente fazer uma boa arrematação, né? E por isso que o arrematante ele aprende, né, com o método SMART, como é que eu analiso, faço uma análise jurídica, uma análise comercial, e o leiloeiro, ele traz, se for um leilão jurídico, se for um leilão de um banco, ele traz a solução, que é? A empresa que seja, ela precisa do dinheiro dela de volta. Né? Hoje nós vamos falar de leilão da Acreditas. Daqui a pouco eu vou explicar também um pouquinho mais o que é Acreditas, como é que vai funcionar o leilão, mas o leiloeiro ele é um elo entre o arrematante e o comprador e uma instituição financeira ou uma instituição jurídica, pode ser um tribunal de justiça regional, pode ser um tribunal trabalhista, enfim, pode ser um tribunal federal, mas o leiloeiro ele é um elo. Tá? Então a Leiloaria Smart ela atua como outras casas tradicionais de leiloeiro, só que trazendo, né, o nosso diferencial, que é publicidade, divulgação, informações claras, transparentes, né, plataforma desenvolvida por nós, atendimento diferenciado, então a gente tem uma equipe de atendimento via WhatsApp, via telefone, via chat. Então, a Leiloaria Smart atua assim, tá? Então, nós somos uma equipe, né, onde o leiloeiro responsável sou eu, e a gente traz aqui algumas oportunidades para vocês analisarem. Perfeito, Renan? Perfeito, Lucas. Explicação top, né? A Leiloaria Smart hoje vai se tornar, principalmente, acho que acredito a partir do ano que vem, uma das principais casas leiloeiras do país, né? Fechamos uma parceria grande aí para ampliar nosso leque de leilões judiciais. Estamos avançando muito rápido nos leilões extrajudiciais. Então, em breve, vocês vão ter acesso aqui às melhores oportunidades, como já temos no site hoje, oportunidades muito boas, né? Inclusive, a própria comunidade tem arrematado imóveis na Leiloaria Smart, né? De parceiros, como da Acreditas, como da Galeria Bank, como de outros parceiros que a gente tem, né? Então, acredito que a partir do ano que vem, vocês vão ter um mundo de oportunidades. Então, antes de mais nada, né, quando a gente vai entrar aqui nas oportunidades da Leiloaria Smart, não deixe de se cadastrar, tá? Não deixe de se cadastrar na Leiloaria Smart, não deixe de acompanhar o site, não deixe de incluir no seu garimpo, né, na sua lista de imóveis, de leiloeiros que você garimpa, a Leiloaria Smart. Porque verdadeiras joias estão aparecendo lá com esse trabalho nosso de expansão. Hoje eu acredito que em termos de cadastramento, tá? A gente pretende se tornar um dos 5 maiores em termos de número de leilões, a partir do ano que vem. Mas já em termos de cadastramento, talvez a Leiloaria Smart seja a maior do país hoje. Nós estamos presentes hoje no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sempre com matrículas em cada junta comercial. Então não tem nenhum leiloeiro que fez esse movimento próprio, né? Eles fazem normalmente com parceiros, mas próprio, um movimento próprio de cadastramento em tantos estados como a Leiloaria Smart fez. E fez isso porque a gente sabe que a enxurrada de leilões, a demanda da Leiloaria Smart está crescendo e a gente precisa estar preparado para atender essa demanda. Não é isso, Lucas? Então, antes de começar aqui, já falando das condições de pagamento, né? Deixa eu falar dessa expansão da Leiloaria Smart e já falar um pouquinho, já entrando no Feirão Creditas, das condições de pagamento, que daqui a pouco nós vamos começar a analisar os imóveis, mas antes explica para a galera das condições de pagamento, como Acreditas liberou, como Acreditas vai trabalhar as condições de pagamento desse leilão. Perfeito. Bom, para quem não conhece, esse feirão que nós estamos organizando é um feirão da Acreditas, tá? A Acredita é uma instituição financeira, onde eu vou falar um pouco mais da Acreditas, e aí eu já entro nas condições de pagamento. Então, a Acreditas, para quem não conhece, é uma instituição financeira similar a um banco, vamos dizer assim, pode ser o Itaú, o Bradesco, o Santander, que o banco ele tem uma linha de financiamento imobiliário. Então, a Acreditas ela atua também emprestando dinheiro para as pessoas, né, e fazendo financiamento imobiliário também. Ela atua fazendo uma alienação fiduciária na matrícula daquele imóvel. E naqueles casos que, infelizmente, acontece o não pagamento, o que ela faz? Ela retoma o imóvel, ela leva para o leilão obrigatório da alienação fiduciária, alguns vendem, alguns não. E quando esse leilão ele não vende, o leilão obrigatório da alienação fiduciária, isso vocês já aprenderam lá, os esmartanos, sabe, aí de cor e salteado todo esse passo a passo que acontece. Quando esse leilão ele não é vendido, esse imóvel ele vira um estoque do banco, né? Um estoque no caso da Acreditas.
Ou seja, ela fica com aquele estoque, o imóvel passa, o termo utilizado é que esse imóvel ele foi consolidado, ou seja, esse imóvel agora ele passa a ser um ativo da Acreditas, né? Então tem empresas que chamam ativos, estoque, tem empresas que usam outros termos como BNDU, que é um bem não de uso, e a Acreditas ela não tem nenhum interesse em ter o estoque desse imóvel, né? Então ela precisa liquidar esse imóvel no mercado. Então o que ela faz? Ela procura uma casa leiloeira que tem publicidade, que atua no mercado, que tem uma base boa de arrematantes interessados, fala, pessoal, olha, eu tenho aqui 18 imóveis, que é esse caso, né? 18 imóveis são estoque, o estoque seja meu, né? Esse imóvel não depende de ninguém, está no meu nome, está certinho, mas eu não tenho interesse em ficar com esses imóveis, eu quero vender, eu quero dar liquidez e não quero colocar preços atrativos. E quando a gente está falando agora de final do ano, né? A gente está no mês de outubro agora, no dia 8 de outubro, aonde as instituições, de modo geral, elas têm uma certa, vamos dizer assim, uma necessidade um pouco mais urgente de liquidar esse imóvel. Não é interessante para elas manter esse imóvel no estoque, muito menos entrar no ano de 2024 com esse imóvel. Então, o que ela quer fazer? Ela quer liquidar esse imóvel, ela quer vender, né? Porque ela precisa retomar esse dinheiro para o caixa dela para fazer a nova operação dela, que é o financiamento, que é o home equity, tá? Então, essa é a intenção. Então, o que a Acreditas fez? Ela nos procurou, nós procuramos a Acreditas, ela falou, pessoal, Leloaria Smart, eu quero que vocês organizem o meu feirão. Então, eu tenho 18 imóveis no meu estoque, tá? A gente vai falar desses imóveis, a gente tem, só no estado de São Paulo são 12 imóveis, então nós temos imóveis aí em São Paulo, Guarulhos, Jundiaí, Barretos, Catanduva, Campos do Jordão, nós temos 2 imóveis no Rio de Janeiro, na capital, imóveis em Porto Alegre, Fortaleza, então nós temos imóveis espalhados pelo São Paulo, mas boa parte deles no estado de São Paulo. Ela nos procurou e falou, olha, eu quero vender, eu vou praticar preços atrativos, preço interessante, então vou dar um desconto maior desses imóveis. E além disso, para incentivar essa venda, além da possibilidade de pagamento, que é o à vista, que é o, vamos dizer assim, que é o tradicional do mercado, no leilão, né? Ela falou assim, eu ainda vou permitir o financiamento. Sobre a questão dos preços atrativos, nós tivemos uma reunião com a Acreditas, tá? Os responsáveis pela diretoria de patrimônio. E hoje no Brasil, sem falsa modéstia, não tem ninguém que entende mais a cabeça do arrematante do que a Smart. Nós somos arrematantes, nós treinamos mais de quase 3 mil arrematantes, então a gente sabe o que o arrematante pensa e a conta que o arrematante faz. Então nós chegamos para a diretoria de patrimônio falando assim, olha, a conta que o arrematante faz é essa. Se vocês não colocarem no preço atrativo, para que dê essa viabilidade, o arrematante não vai comprar. E não adianta vocês colocarem imobiliária, porque também imobiliária, o imóvel está ocupado, não é o local correto, não são as pessoas corretas que vão comprar esse tipo de imóvel. Então, as pessoas corretas para comprar esse tipo de imóvel são os arrematantes que nós treinamos. Temos quase 3 mil arrematantes treinados. Então, eu sei o que o arrematante pensa porque eu treinei eles. Então, a gente explicou isso, eles foram muito sensíveis. Queria até agradecer a Acreditas, tiveram uma super sensibilidade, entenderam o nosso pleito, fizeram condições especiais. Tem imóvel aqui que a gente já tinha leiloado ele, que voltou com quase 200 mil a menos, né? Então, não tem como, né? Então, eu falei, olha, se não fizer isso, não vende. Agora, nós conseguimos. Agora é com vocês, fazer as análises e, obviamente, entender aqueles que estão dentro do perfil de investimento de vocês, se vale a pena ou não. Lembrando que ainda, e além disso, o Lucas estava falando da taxa, se quiser comentar sobre a taxa ainda, tem possibilidade de parcelamento, né? Então, voltando na questão da taxa, né? Porque todos nós sabemos que o leilão a gente pode, a maneira mais tradicional, não é a única, mas tradicional, é o pagamento à vista. E isso ele acaba impossibilitando algumas aquisições, algumas arrematações, porque você tem que colocar seu capital 100% na hora. E Acreditas, para facilitar esse feirão para a gente, como o Renan falou, a gente teve uma conversa super boa com eles foram super sensíveis nesse ponto, a gente explicou, olha, o financiamento imobiliário é muito atrativo, porque a pessoa ela pode dar um sinal, e as outras parcelas ela joga aí para 360 meses, né? E tem todas aquelas análises a ser feitas. Então, o que a Acreditas falou? Ok, eu vou liberar também a possibilidade de financiamento e vai funcionar da seguinte maneira. Sinal de 25%, tá? Então, sinal de 25%. E o saldo, o que a Acreditas vai fazer? Como ela tem parceria com diversos bancos no Brasil, inclusive ela própria Acreditas pode fazer esse financiamento, eu vou fazer análise de crédito dessa pessoa e eu vou voltar com as taxas, com as opções. Então, por exemplo, o Renan fez uma aquisição de imóvel e falou, olha, mas eu quero pagar financiado, ou seja, essa análise do Renan, do CPF do Renan vai ser levada para uma análise, a Acreditas vai fazer essa análise com os diversos parceiros, as diversas instituições financeiras que ela tem,
e ela vai retornar para vocês com algumas opções. Fala, olha, a sua taxa aprovada na empresa A foi de tanto, na empresa B foi de tanto, na empresa C foi de tanto, mas a gente sabe que existe um padrão, né, no mercado. Então, hoje, se você entrar em contato com o seu banco, né, com o seu gerente, você já tem uma noção de quanto que vai ser essa taxa, né? Os juros, né, nível Brasil, ele tem uma linha, então não vai ser diferente dessa linha nem para mais nem para menos. Então vai ser o que o mercado pratica nos dias de hoje, tá? Mas ela permitiu essa possibilidade da 25% de sinal e o saldo financiado, o que vai facilitar bastante, né, para quem quer fazer a estratégia de alavancagem, para quem quer, às vezes, fazer aquisição de 1, 2 imóveis também, de vez comprar um só. Ou seja, é 25% de sinal e o saldo financiado, aonde que acreditas vai fazer junto com os parceiros dela essa análise de crédito. Beleza? Perfeito. E não vai financiar só desocupado não, tá? Não colocaram nenhum tipo de restrição com financiamento desocupado ou ocupado, até porque eles já têm o laudo de avaliação. Então, teoricamente, eles não precisariam avaliar a garantia novamente. Claro, isso não foi colocado nenhum ponto em relação a isso. Podemos confirmar amanhã para não ter nenhum tipo de dúvida de que os ocupados também serão financiados. Mas, a princípio, todos podem ser financiados. Não houve essa restrição para os desocupados, não. Tá bom? E aí, a gente começa a entrar aqui, né? Nós estamos com a lista de 18 imóveis. Vamos analisar o primeiro aqui, que é um imóvel lá em Osasco, tá? Um apartamento. Vou abrir aqui para vocês no site da Leiloaria Smart. Meu tripé aqui, ele está carregando. Vamos ver se eu consigo até o final da live usar o tripé, que fica bem legal, que eu fico trocando aqui a tela. Mas eu vou pegar com a mão aqui mesmo e vou virar para vocês assistirem aqui na minha tela esse imóvel, tá? Então aqui, ó. Então se ficar um pouquinho aqui tremido, não repara não, porque eu estou segurando com a mão, tá bom? Então, ó, é esse imóvel aqui, tá? Apartamento em Osasco, ó. Bairro Jaguaribe, tá? Tá saindo, ó, avaliação 232 mil, tá saindo por 162 mil, tá? Alguns nós conseguimos até 40% de desconto, outros 30% de desconto, né? Então, você vai ver aí que tem 35, 30, 40, então tem vários imóveis aí com desconto maior. Esse aqui está ocupado, tá? Então tem que colocar na conta aí a desocupação, mas se você pegar aqui pelo planejamento de ofertas, né? Se você pegar aqui as ofertas da região, você vai ver que tem imóvel lá a 250, 265, tá? Então, esse é o tipo de imóvel que se você pega 162 mil com financiamento, né? Com financiamento, saindo ali, vamos colocar, se as ofertas ali estão na média, né? Deixa eu pegar o valor médio aqui das ofertas. 260, 250, você vai vender aqui a 240, 245, né? E com financiamento você vai colocar pouco capital. Então você vai colocar, independente da taxa. Estou vendo o pessoal preocupado com a taxa. Quando você faz uma operação alavancada, você só paga os juros sobre o tempo que você utilizou o dinheiro. Então, na prática, você vai comprar um imóvel desse aqui e vai vender em 6 meses. Né? Então, um imóvel desse 6, 8 meses, você só vai pagar juros sobre 8 meses. Então, pouco importa se a taxa é 8%, 10%, não vai fazer diferença. Né? Então, está 161, mais leiloeiro, mais ocupação, que quem é rematante da Leiloaria Smart, na comunidade Smart sabe que a desocupação é R$ 2.500, R$ 3.000, desculpa, com a doutora Lorena, se não conseguir fazer amigável. Porque a maioria das vezes ela é feita de forma amigável. Então, você pega 161, mais leiloeiro, mas você vai fechar aqui, provavelmente seu custo total aqui em 180 mil. Se precisar de uma reforminha, um apartamento pequeno, 185, 6 mil, 10 mil no máximo, para fazer uma reforma dessa. Então, 185 mil e vai vender por 245. Você tem aí mais ou menos 25 a 30% se fosse comprando à vista, tá? Se for comprando financiado, seu ROI vai aumentar absurdamente, tá? Ele é o 238 da Leiloaria Smart. Então é uma conta para se fazer. Coloquem lá na sua calculadora, façam a análise de vocês, mas já é um leilão que à vista já ficaria um pouco mais apertado, 25% de lucratividade, que já é uma baita lucratividade também, né? Mas podendo financiar, a gente entra para um outro patamar. Porque aí você vai colocar aqui somente 25% de entrada
a taxa que for cobrada, você vai pagar somente... sim, tem GCAP, já estou fazendo a conta aqui, pensando na GCAP e corretor, tá? Quando eu faço a conta aqui, é claro que eu estou fazendo aqui de cabeça, vocês vão planilhar isso e vamos ver se vale a pena para vocês, né? Estou trazendo aqui a oportunidade para vocês, porque isso aqui só me chamou a atenção depois que eu vi que pode financiar. Porque podendo financiar, de fato, é uma operação que eu estou colocando aqui 245, 240, mas assim, a média de anúncio aqui é 260. Tem no anúncio 265. Né? Então você tem que analisar para ver como é que esse apartamento vai se comportar e também se esse bloco específico ele tem desse condomínio, ele tem mais apelo. Você vai analisar a situação específica do imóvel, tá? Então é isso que você vai fazer essa análise aqui, ó. Esse imóvel é esse aqui, ó, o 238. Avaliem lá se é de 2 dormitórios, 3 dormitórios, né? A gente traz aqui para... Vamos ver o laudo de avaliação aqui desse imóvel. Isso aqui eu fui batendo o olho, falei, olha, esse aqui pode dar viabilidade. Não cheguei a entrar profundamente, porque esse aí é o papai do arrematante. O arrematante vai fazer essa análise. Mas vamos trazer o laudo de avaliação aqui. Eu estou trazendo aqui como arrematante, minha visão como arrematante. Falo assim, olha, se eu tivesse garimpando, esse imóvel aqui chamaria minha atenção. Tá? Ele mesmo está falando, o corretor lá, Leandro, ó, é de lá. Falou, ó, imóvel ali é de 260 a 270. Eu coloquei 245 aqui, conservador. No laudo não fala se é de 234. Deixa eu ver aqui se fala. Tem uma vaga... Deixa eu fazer até um complemento aqui, uma observação. A gente tem que lembrar que quando no site, seja um site da Leiloaria Smart, seja um site de qualquer outro leiloeiro, existe o valor da segunda praça, que é o que todo mundo aguarda, que é o valor mais atrativo, e existe o valor da primeira praça ou o valor de avaliação, né? Mas a gente explica, nunca toma como regra, como base, o que está escrito no site do leiloeiro, porque essa avaliação que nós temos aqui foi feita na época lá que a Acreditas fez o empréstimo do dinheiro, né? E duas coisas acontecem nesse momento. A primeira coisa, pessoal, fica atento a essas duas dicas, tá? A primeira coisa que acontece, o mercado se atualiza. Né? A Acreditas fez essa análise lá atrás, quando fez o empréstimo do dinheiro, X anos atrás, o mercado se atualizou. A segunda dica também, quando uma empresa ela faz uma análise para emprestar o crédito, naturalmente ela faz uma análise que a gente chama de que é uma análise de liquidez. Então, ela acredita que qualquer empresa, né, qualquer credor fiduciário, quando ela vai emprestar o dinheiro, ela fala, ó, deixa eu ver quanto o imóvel que a pessoa vai me dar em garantia vale. Na dúvida, eu vou ser o mais conservador possível, porque eu vou estar emprestando dinheiro. Tá? Então, a gente tem que lembrar desses dois pontos. Essa análise foi feita de modo conservador, dessa avaliação, tá? E o segundo ponto também, essa análise, esse valor foi feito lá atrás. Ó, esse laudo, no caso, foi em janeiro de 2021. Significa, claro, que o mercado imobiliário ele sempre vai se atualizando. Por que eu estou dizendo isso? Eu aqui já vi muitas e muitas oportunidades maravilhosas, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas está só 20% abaixo, não vale a pena. Mas de uma atualização que nos dias de hoje não é realidade. Então, a gente sempre fala, é importante você ver o valor de avaliação do laudo, seja do leilão judicial do perito, né, seja uma empresa, você vê o valor que foi emprestado o dinheiro na época, que o engenheiro avaliou? Sim, é importante. Mas sempre faça a sua própria avaliação. Esse é um caso que foi avaliado em 2021, em janeiro de 2021, por 232 mil. E a gente sabe que a empresa, quando ela empresta o valor, ela vai fazer uma análise conservadora, porque ela vai estar emprestando dinheiro. Então, não necessariamente que está no site 20% abaixo, que é um negócio ruim. Como também não necessariamente que 60% de desconto pode ser bom. Tá? Então, façam sempre as suas análises. Às vezes, as melhores oportunidades estão nessa questão da avaliação, tá, pessoal? Exatamente. O pessoal está falando que o imóvel fica no térreo, por isso vale menos. Depende, né? Se o condomínio não tem elevador, o do térreo, ele cria uma objeção a menos, né? Que imagina, você subindo com compra, tendo que subir escada. Isso normalmente, a regra do imóvel valer mais quando ele está no andar mais alto, tem muita... Está muito vinculado a preço do elevador, né? Que é óbvio que aí você não tem objeção mais, né? Você tem o elevador, você não tem objeção, por exemplo, subir escada, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, hoje, inclusive, eu fiz um post contando para vocês um imóvel que a gente estava analisando ontem, que eu recebi de uma mentorada, e eu vou falar justamente isso, porque que eu não arremataria. Aquele imóvel, ele está no terceiro andar e não tem elevador.
E não dá para puxar, na minha visão, 700 mil naquele imóvel que eu estava analisando nos stories hoje, num imóvel, num prédio sem elevador. Então esse aqui, se o prédio não tem elevador, não... A área baixa, né, o térreo, ele amplia seu público comprador. Você vai incluir ali idosos, vai incluir pessoas com deficiência, pessoas que são potenciais compradores e que não comprariam o imóvel, né, se não tivesse em primeiro andar. Mas beleza, né? Então, assim, é um imóvel que eu olharia mais a fundo, tá? É aquilo que a gente falou. Eu estou fazendo um trabalho aqui que eu faço de garimpagem, né? Eu olho um site e vou encontrando as oportunidades que eu acredito que merece aprofundar. Esse imóvel aqui, podendo financiar, na minha visão, é um imóvel que merece ser aprofundado. E aí você vai ver lá se é 3 quartos, 2 quartos, 2 dormitórios. Você vai aprofundar, vai verificar a posição do apartamento, vai verificar lá, você conseguir buscar de informação a respeito da liquidez do imóvel, com corretores. Mas eu acredito que é um imóvel que merecia uma atenção especial, viu, Lucas? Com certeza. É um imóvel, querendo ou não, mas é Grande São Paulo, né? A gente está no estado de São Paulo, Grande São Paulo, é um apartamento. A gente sabe que normalmente nas capitais as pessoas preferem apartamentos, né, do que casas de rua. Então são pontos positivos. Então, e a gente sabe, né? Tudo é questão de preço e imóvel tem liquidez, né? Um perfil interessante. Tem garagem, viu? Alguém está perguntando se tem garagem. Não, garagem está escrito aqui no laudo que tem. Não está falando a quantidade de dormitórios aqui no laudo. Mas garagem tem. Pela metragem, deixa eu ver aqui, que são 4 elementos comparativos, 5 elementos comparativos. Né? Do elemento comparativo 5 está com 3 dormitórios. A área é de 64. Esse aqui tem 61 metros. Tem que ver se a descrição está certa, mas pode ser de 2 quartos. Né? Tem vaga de estacionamento, olha lá, sem dívida nenhuma, tá? Esse aqui não vem com dívida nenhuma. Tá? Acredita, banca as dívidas. Não é isso, Lucas? Perfeito, exatamente. Acredita, o imóvel já é dela, do estoque dela, então ela já está com as obrigações em dia. Perfeito. Então, ó, imóvel para vocês ficarem atentos, tá? Osasco, imóvel lá, barrinha 238, número 238, lá no site da Leiloaria Smart. A praça vence dia 30/10, então dá tempo de vocês pesquisarem, tá? Dá tempo de vocês aí buscarem informações sobre o imóvel. Subiu ontem no site, então aí, ó, tá até com pouca visita, então dá tempo. De repente, 60 lá. O Renato tá falando que 61 metros é 3 dormitórios. Se for 3 dormitórios, já entra lá na avaliação do Leandro, corretor, que ele falou o seguinte, ó, média ali é de 260 a 270 mil, tá? Então imagina, alavancado, pouco capital no negócio e o valor de mercado de 260 a 270 mil, tá? Então esse primeiro imóvel aqui me chamou a atenção, gostei desse imóvel, acredito que é uma boa oportunidade aí para quem quiser aprofundar e entender se vale a pena ou não esse investimento, sabendo que tem possibilidade de financiamento. Não é isso, Lucas? Vamos para o próximo? Perfeito, vamos para o próximo agora. Qual você gostaria de comentar agora, Renan? Eu queria comentar o de Barretos. Vamos para ele, então. Naturalmente, Oi? Só para comentar, naturalmente nós temos aí 18 imóveis nesse feirão, né? Como a gente está aqui na live, nós vamos selecionar aqui alguns, talvez 3, 4, 5 para repassar e depois tem que entrar no site da Leiloaria Smart e selecionar aqueles mais interessantes, né? Fazer a sua análise com calma. Então hoje a gente vai comentar sobre alguns imóveis. O pessoal está perguntando se na matrícula não fala. Não, nem sempre a matrícula trata. Aliás, a minoria das vezes a matrícula é descritiva vamos dizer assim, da distribuição interna do apartamento, né? Então, normalmente a matrícula não vem. Normalmente vem ou no laudo, ou você vai ter que pesquisar mesmo. Aí é ligar lá com o síndico, com o porteiro, né? E pesquisar informações para ver se o imóvel tem 3 ou 2 dormitórios. Normalmente, com a simples informação, só você falar a unidade, o síndico já sabe, o porteiro, ele já fala se é de 2 ou 3 dormitórios. Tá? Então, e 3 dormitórios, olha lá, o Leandro já está falando que é de 270 a 300 mil, que fica muito perto do centro, um bairro bom de Osasco. Então, gente, tá oportunidade, tá? leiloariasmart.com.br/imóvel/238. É esse imóvel específico. Então, vocês vão ter aí acesso a... Eu bati o olho aqui, eu já tinha visto mais ou menos a localização, não conheço muito Osasco, mas a gente já tem experiência em avaliar imóvel, então a gente já olha e vê a localização. Eu achei a localização muito boa, achei um tipo
imóvel que, na minha visão, ele parece ter bastante liquidez. Só de olhar, você já olha, já procura as ofertas, já vê que não tem tanta oferta, você já identifica e fala, cara, esse imóvel aqui merece um aprofundamento, que parece ter liquidez, está bem localizado e parece estar num preço bom. Então é o tipo de imóvel que vale a pena aprofundar. Vamos olhar o de Barretos? Vamos. Tá, o de Barretos, esse aqui é o de Barretos, tá? Cidade de Barretos. Quantos mil habitantes tem Barretos, Lucas? Agora você me fez uma pergunta de vestibular. Vou consultar o Google. Dá uma olhadinha no Google aí. Barretos. Olha, está desocupado. Habitantes. Esse está desocupado. Esse é o código 240 lá no site da Leroy Smart. Ó. 55 mil reais esse valor está sendo vendido. Ó, aproximadamente 125 mil habitantes. Ok, 125 mil habitantes. Então, assim, né, não há nem dúvida que tem mercado para poder comprar imóveis desse preço. Né? Imóvel barato aqui, 55 mil reais está sendo vendido. Tá? Segundo Acreditas, com 54% de desconto. Claro que aqui você tem que fazer a sua avaliação. Pode ser até mais o desconto. Então, aqui está falando, Acreditas está falando que a avaliação é de 121 mil. Vamos ver a avaliação do imóvel? Deixa eu bater aqui a avaliação. A localização do imóvel, aí, ó, imóvel, aqui está a localização dele na cidade, ó. Apartamento 34, bloco 6, residencial San Marino, tá? Ó, 121 mil avaliação da Acreditas, mas foi em 2022, ou seja, já tem mais de um ano de defasagem. Ó, 121 mil. Avaliação da Acreditas há mais de um ano, tá? Então agora nós já estamos em outubro de 2023, então já tem uma defasagem aqui que provavelmente pode ter havido valorização do imóvel, né? Aqui o método comparativo, né? Informações aqui, beleza. Né? Então aqui estão as informações do imóvel, número de elementos coletados, gráfico de dispersão, né? Chegaram nessa avaliação aqui em junho de 2022. Agora, se a gente for pegar ali ofertas, olhando rápido aqui, eu nem encontrei ofertas exatamente no condomínio não, mas eu achei até ofertas ali próximas, de condomínios próximos, com o mesmo padrão, né? Imóveis ali com o mesmo padrão, por 150 mil, 170 mil, né? Eu não encontrei nesse condomínio, tem que pesquisar mais a fundo, porque eu fiz rápido aqui, mas eu não encontrei nesse condomínio, encontrei próximo, muito próximo ali, imóveis com 2 dormitórios, mesmo padrão, por 150 mil. Gente, esse imóvel aqui está sendo vendido a 55 mil reais. Né? Então, assim, eu bati aqui 2 quartos na região. Não encontrei nesse condomínio, verdade. Então, o ideal é encontrar também nesse condomínio para ver qual que é o preço que está sendo ofertado, quem são os seus concorrentes, competidores. Mas, gente, no próximo ali, próximo do local, imóvel de 2 quartos a 150 mil. Então, assim, Lucas, passa as condições aí de novo para a galera, que tem financiamento, tem tudo, para a galera aí ir pegando a visão da possibilidade de financiamento no imóvel desse aqui, por exemplo, de 55 mil reais, né? Pouco capital, você consegue fazer uma arrematação dessa. Fazendo até uma conta rápida, Renan, se você pegar o valor que eles estão pedindo, né, de 55 mil reais, 660, né, por um imóvel de 43 metros quadrados, numa cidade que é Barretos, né, não é uma cidade grande, mas não é uma cidade pequena, é uma cidade intermediária. Então, se você dividir o valor do imóvel vezes a metragem, está chegando num CUB, né, que a gente fala que é um valor de construção, o valor do metro quadrado, de R$ 1.294. Então, assim, conheço muito investidor que faz essa análise. Ele fala, quanto custa hoje, qual que é o valor do CUB para eu construir? Baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Ele sabe o valor da construção. Você fala, se por esse valor já está mais barato do que a construção, o negócio provavelmente é interessante, tá? Então, até repassando para vocês, como a gente tem contato com muito investidor, tem muito investidor que também faz essa conta, do metro quadrado da construção, do metro quadrado do terreno. Você faz essa conta. Você comentou, o caso do terreno, você comentou que às vezes você analisa quanto custa o terreno, se você naquele... Explica pra gente essa sua teoria do valor do terreno e o valor da casa. No caso de casa, eu sempre faço essa conta, né? Que eu vejo, quando eu vou analisar casa em condomínio, né? Ou mesmo em casa de rua, a minha primeira conta é quanto que um pretenso comprador, se decidisse ali, ele mesmo comprar o terreno e levantar a casa, quanto que ele gastaria para fazer? A casa idêntica do que eu estou comprando, né? Tamanho, tal, padrão.
qual que é o valor que ele gastaria? Aí eu pego o terreno, vejo quanto que vale o terreno e jogo o CUB para ver quanto que ele custa, é o que a gente chama de custo de reprodução, né? Quanto que ele quanto que ele gastaria para reproduzir aquela casa do zero. Claro que aí depois a casa não vale o custo de reprodução, a casa vale mais. Ela vale o custo de reprodução, mais a margem do construtor, que você vai ter que contratar para fazer, e mais a mais-valia, né? Depois que o imóvel está pronto, ele vale mais do que a simples reprodução. Mas uma primeira corte que eu faço, para ver se eu estou pagando muito pela construção, é avaliar o CUB, avaliar o valor do terreno e criando as linhas de corte. Esse caso aqui, por exemplo, nesse apartamento, boa conta que você fez, né? Então você pega 1.100, né? Que você falou 1.200? Isso, 1.294, custo do metro quadrado, né? Custo de 1.294. Eu não sei o que faz hoje com 1.294, não. Para ser bem sincero, acho que você não faz nem barraco hoje com R$294 o metro quadrado. Então, daí você já começa a tirar a diferença. É claro que o valor do imóvel não é o CUB, tá? O valor do imóvel, ele vale mais do que só o custo de produção, naturalmente, né? Já teve o construtor que ganhou e, obviamente, já tem a mais-valia do imóvel na hora que ele está pronto. Então, você pega um imóvel desse, que a redondeza está pagando 150 mil, tem que entender os condomínios, né? O que esse condomínio tem diferencial, o que ele não tem, né? Que poderia para os competidores, mas assim, fazendo uma análise rápida da região, 150 mil um apartamento de 2 quartos. 2 quartos, né? Então, está sendo vendido a 55 mil. É outro que na minha garimpagem rápida aqui, na minha visão, merecia uma atenção especial. Eu acho que os arrematantes aí tem que procurar. Eu vi até gente falando aqui, deixa eu ver aqui, foi até engraçado aqui, eu não falei na hora porque eu estava analisando. O Danilo falou aqui, ó, mostra esse Barreto não que eu já salvei aqui para analisar. Ele já tinha olhado antes da gente falar. Então, ele já está ali tentando aliviar a concorrência. Um baita imóvel é o código 240 lá na Leloaria Smart. Então, digita aí www.leloariasmart.com.br/imóvel, sem acento, tá? Não tem acento na descrição lá da URL, não. /240. leloariasmart.com.br/imóvel/240. Beleza? Renan, aproveitando aqui, deixa eu voltar na pergunta. O pessoal, já vi algumas pessoas perguntando sobre a taxa, tá? Então, como é que funciona, pessoal? A Acreditas, ela não consegue informar para a gente qual que vai ser a taxa dela. Porque a taxa que vai ser fornecida e o prazo é mediante a uma análise de crédito, né? Então, eles fazem aquelas combinações financeiras, qual que é a idade da pessoa, qual que é a renda e etc. Então, o que a Acreditas fez? Ela falou, pessoal, é um feirão, nós queremos vender, então nós vamos liberar a compra com financiamento imobiliário e a taxa, assim que a pessoa fizer a aquisição, e se ela optar pelo financiamento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o CPF dela e a gente vai levar essa análise para todos os nossos parceiros bancários. E a gente vou retornar para o arrematante e falar, olha, o banco XPTO falou que o prazo é de Y e a taxa é de X, o banco tal fez assim, o banco tal fez assado, tá? Então, por isso que não é possível colocar no edital uma taxa, porque depende da análise de crédito, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, tá? E lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão. Ó, eu vou entrar em contato, como eu não sei qual que vai ser a minha análise de crédito, né? Porque primeiro que eu preciso arrematar para depois fazer análise, né? A Acreditas, ela não vai informar uma taxa, porque também ela não vai se comprometer com essa análise, porque ela vai repassar para os parceiros bancários do mercado. Então, o que eu, Lucas, faria como uma sugestão? Eu entraria em contato com o meu gerente bancário, tudo bem, é só para saber, assim, hoje para eu aprovar um financiamento bancário, e aí você faz um estudo para mim, qual seria a minha provável taxa e prazo de pagamento? E o banco, se o seu banco, ele vai te passar. Muito provável, quando você arrematar esse imóvel, Acreditas, ela vai passar para esse parceiro dela, que pode ser o banco onde você já tem a conta bancária, e tem que ser alguma coisa similar àquilo, porque as taxas de mercado, por mais que elas tenham uma leve variação, mas é sistêmico, né? É um sistema que eles usam, a idade, renda e etc. Então, para as pessoas que estão preocupadas com a taxa, que de fato não tem como saber, eu dou essa recomendação, esse conselho. Olha, entre em contato com o seu gerente e pergunta para ele, fala, ó, quanto que seria hoje queria aprovar um crédito no valor de tanto, qual seria a minha taxa e qual seria o meu prazo de pagamento? Porque assim, quando você arrematar o imóvel, se você optar pelo financiamento bancário,
você já tem uma ideia da possível taxa, do possível prazo que será, porque hoje em dia é tudo sistêmico, tá? Então essa é uma recomendação, uma sugestão para aqueles que já estão pensando em fazer uma arrematação financiada, eu faria isso, ok? Show de bola. Aí eu tô com um imóvel aqui, agora vamos passar aqui para um de Catanduva. Galera, é um leilão de estoque, tá? Então, se acontecer de ser negado, Acreditas vai procurar o segundo colocado, o terceiro, tá? Então não preocupem com isso, não. Eu vi aí, só preocupar, mas eu vou dar lance e como é que vai fazer? É um leilão de estoque, não é um leilão de alienação fiduciária, né? Então, é deliberação do banco aceitar ou não o lance, né? E é óbvio que não vai ter penalidade ali, porque de fato não foram divulgadas informações prévias, né? Em detalhe pela Acreditas. Então, se não tem como aprovar antes, então não tem por que punir o arrematante, nem com a comissão do leiloeiro, vocês podem ficar absolutamente tranquilos quanto a isso. O Leiloaris Marte preza por transparência com o leiloeiro, com o arrematante, né? Eu sou arrematante, então, estando aqui junto nesse projeto da Leiloaris Marte, é claro que não haveria qualquer possibilidade, né? E o Lucas, da integridade dele também, do procedimento dele, sempre foi assim, tá? A Leiloaris Marte existe com essa configuração desde abril, mas o Lucas já tinha Leilofy desde 2020, né? Ele sempre adotou essa postura de maior transparência possível com o arrematante. E quando um leilão é infrutífero ou teve algum problema na aprovação, especialmente nesses casos em que o banco ele não, vamos dizer assim, permitiu a análise prévia, é óbvio que se acontecer uma reprovação, o Lucas vai devolver à comissão do leiloeiro sem problema nenhum. Tá? Então vocês podem ficar tranquilos, não vai ter estresse nenhum. Façam a análise de vocês. Nós queremos aqui trazer oportunidades para vocês, né? Todos são financiáveis, tá? Todos acreditam, tá? Galeria Bank também, que tem lá no site, é financiável. Tem que ver as condições. Mas aqui que nós estamos falando especialmente do Feirão Creditas, todos acreditas, eles colocaram essa condição de financiamento. Beleza? Vão analisar posteriormente, mas colocaram a condição de possibilidade de financiamento. Vamos analisar isso agora, Lucas? Deixa eu pegar aqui. Catanduva. Esse de Catanduva, deixa eu até abrir aqui o planejamento que eu já tinha pegado as ofertas aqui rapidinho, né? A gente fez uma coisa meio que rapidinho, tá? Esse aqui, porque é a garimpagem. O que a gente tá passando aqui é o que eu faço na garimpagem. Não é, lógico que para tomar a decisão de compra, depois eu aprofundo mais. Eu entro em outras coisas, eu vou ligar, vou verificar a liquidez do imóvel, entre várias outras coisas. Mas aqui, estou fazendo como se fosse um trabalho de garimpagem, passando o olho no site e falando, cara, esse aqui vale a pena dar uma aprofundada, né? E tem outros aqui, obviamente, que vale a pena aprofundar. Eu peguei aqui uns 5 que eu vi de cara que vale a pena aprofundar, né, Lucas? Para trazer aqui, para a gente debater aqui na live, né? Ó, galera, estamos com 204 pessoas, chegamos a 240, hein? Vocês perderam aí, ó. Vamos meter no dedo no aviãozinho que vamos analisar mais 2 aqui. Inclusive, vou trazer um aqui que, para mim, eu gosto desse tipo de imóvel. Eu acho que é o filezinho ali do site, na minha visão, tá? Então, já mete o dedo no aviãozinho aí, que daqui a pouco vai chegar o filezinho. Mete o dedo no aviãozinho e aperta o coraçãozinho para o Instagram entregar a nossa live, beleza? Então, vamos olhar esse aqui de Catanduva, ó. Olha esse imóvel de Catanduva, 197 mil, tá? É uma casa, né? Não tá das melhores aqui, pelo que eu tô vendo, apesar que internamente, pelo menos tem piso, por fora tá até chamando um pouquinho a atenção, ó. A casa tá boa, parece aparentemente boa. Por dentro precisa de reforma, claro, né? Aqui, principalmente, ó, talvez mexer nessa área externa aqui, né? Deixar mais bonito aqui, talvez colocar um piso. Internamente está com piso, está bem cuidado, né? Não está tão... Está pronta para moradia, né? Então, uma casa boa, né? Uma casa boa, 197 mil. E o detalhe, nessa casa, ela tem 250 metros quadrados de área total de terreno, né? E 202 de área construída, né? Então, aqui, ó, casa com churrasqueira, banheiro de empregado, banheiro social, banheiro suíte, cozinha, 2 dormitórios, uma suíte, ou seja, 3 dormitórios, sala de TV, varanda, 2 vagas de garagem e lavanderia. Ó, a localização, 1 minuto do supermercado Elite, 5 minutos do Mega Supermercado, e a avaliação da Acreditas era de 395 mil. Esse imóvel está ocupado ainda, né? Vamos abrir aqui a avaliação da Acreditas.
Ô, Renan, outra dica importante para o pessoal de casa é que no caso dos leilões da Acreditas, né, e de outros também credores fiduciários que atuam no empréstimo, que é o home equity, né, muitas vezes, no caso de casas, né, o que eles fazem? Eles pedem para uma pessoa ir lá em loco e fazer a avaliação interna. Então, se vocês analisarem nos casos dos imóveis que são as casas, e a gente for lá nos laudos que estão anexo, né, ou seja, quando você está no site da página do imóvel, você vai nos documentos do lote. Então, tem o edital, tem a matrícula, tem a avaliação. E aí você encontra a avaliação que a Acreditas fez, neste caso desse imóvel de Catanduva, foi em 2021. Né? Então, tem aquela questão, o mercado imobiliário, normalmente, ele se atualiza, né? E se você descer todo o relatório, na parte de baixo, você vai ter diversas fotos internas. Então, você consegue comparar já o padrão, o acabamento, você consegue ter muita ideia, né? Diferente de um leilão judicial, que às vezes o perito consegue acesso ao imóvel, às vezes não. Mas no caso da Acreditas, no caso das casas principalmente, né, tem muita foto interna. Então vale a pena olhar esse relatório feito pela Acreditas antes de emprestar o dinheiro, que ela pede para o engenheiro, um responsável, ir lá e olhar, tirar as fotos internas, e normalmente essas fotos constam no laudo que vem para a gente aqui no site da leiloaria, tá? Perfeito, Lucas. Deixa eu abrir aqui de novo o planejamento aqui. E eu vou mostrar também as ofertas que a Acreditas levantou, tá? Lembrando que essa casa, ela tem 202 metros quadrados, né? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui no que a Acreditas levantou. Ó, isso aqui foram as amostras que a Acreditas levantou, sempre menores, ó, área construída menor. Claro que aqui você tem que fazer uma projeção também da área de terreno, né? Então, mas aqui, ó, essa casa tem, eles colocam a ver aqui que é o imóvel, eles chamam de avaliando, né? Aqui, 202 metros quadrados e os outros aqui menores. Vamos ver o preço de oferta dos menores aqui. Ó, essa casa, ó, tá avaliada, foi anunciada, né? O preço dela aqui tá onde? Deixa eu ver aqui, 300 mil aqui. Tá? Essa outra aqui, menor também, 160 metros, olha lá, até padrão mais ou menos parecido, não tem nada muito especial não, olha lá. 160 metros quadrados, tem um terreno maior, 360 mil. Essa aqui, bem menor, 139 metros quadrados, o terreno do outro lado é 250 também, né? É 250 metros quadrados. Essa aqui tem um terreno igual, mas a construção, 2/3 da construção, né? Então, 60% aí da área de construção e 230 mil, né? Então, deixa eu subir aqui. Essa aqui tem 125 metros quadrados, bem menor, terreno mais ou menos igual. Tem uma piscina aqui que talvez seja o diferencial, parece uma piscina aqui, né? 350 mil. Aí você pega essa aqui, 112 metros quadrados, mesma área de terreno, 195 mil. Essa aqui tá mais barata, né? Mais 112 metros quadrados, né? Então, olha só. E tem só 2 dormitórios, 0 suítes. Aquela que a gente olhou, que está no leilão, é 2 dormitórios mais uma suíte, né? Então, a casa é bem maior. Então, fazendo um levantamento aqui das ofertas, né? E, obviamente, esse laudo aqui, ele é um laudo vamos ver a data do laudo? Ó, tem até as fotos aqui do imóvel, ó, para vocês verem, ó. Tá tudo bonitinho, ó. Foto do imóvel, dá para ver tudo interno. Olha que sensacional. Você já tem uma noção exata do imóvel, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A data do laudo. 2021. Já é um laudo com 2 anos e 3 meses. Tá? Então, assim, na época já tinha sido avaliada a 395. Agora tem 2 anos e 3 meses de defasagem. Né? Então, o que a gente está falando? Está falando que, cara, passou a pandemia, casas foram muito avaliadas, casas condomínio, então tiveram uma super avaliação, casas de rua também, pode estar subavaliado. E aí, fazendo um levantamento aqui de ofertas, por alto, eu já tinha chegado mais ou menos aqui nos 360 mil mesmo. Tá? Agora, não aprofundei. Tem que olhar as ofertas para ver se as amostras condizem. Procurem lá no bairro casas parecidas nesse local para vocês verem metragem, o estado da casa, o padrão, né? A avaliação é sempre de vocês. O que eu estou fazendo aqui é quase um processo de garimpagem. Eu não estou tomando decisão ainda do investimento.
Vocês têm que agora fazer o dever de casa e correr atrás das informações para ver se vale a pena mesmo o investimento. A decisão é de vocês, né? A gente aqui não está fazendo nenhuma recomendação de compra. Eu estou simplesmente, como arrematante, fazendo análise. Olha, o que, que eu separaria para aprofundar? Esse imóvel aqui eu acho que eu separaria para aprofundar. Código 241, Catanduva. Acho que esse imóvel... Qual a população de Catanduva aí? Pesquisa aí para mim, Lucas, por favor. Vamos pesquisar. Para ver se não é uma cidade muito pequena. Similar a de Barreto, 122 mil habitantes, então, tem espaço aproximadamente. para pagar a casa de 400 mil, 500 mil ali. Né? Então, assim, não estou dizendo que essa casa vale 400 mil, 500 mil, mas tem espaço. Então, já vê uma cidade média, né? Tem lá, é uma centralidade na região, provavelmente, né? Tem alguma posição de importância na região, 100 e poucos mil habitantes. Então, eu gostei desse imóvel, cara. Eu acho que esse imóvel aqui merece um aprofundamento. Esse imóvel aqui merece um estudo mais aprofundado, lembrando que pode financiar. Então, você entra num imóvel desse, pelo que eu vi do estado aqui, a reforma não vai ser muito grande, vai ser simplesmente dar um embelezamento do imóvel para colocar para vender, não tem nada muito grande para fazer, o imóvel está em bom estado, para o padrão de valor do imóvel, né, claro, né, nós estamos falando de um imóvel aí de 350 mil, 400 mil, está no padrão legal, acho que é uma boa oportunidade, Lucas. E voltando naquela linha que nós comentamos da outra casa, Renan, qual que é o custo da construção, né? Que eu escuto muitos investidores fazendo essa conta. Se você pegar 197 mil, dividir por 202 metros, que é o construído, o metro quadrado está saindo R$ 975. Os investidores sabem que hoje você não se constrói por isso, independente do padrão. Então, a gente fala, considera, é sempre bom pegar essas dicas, né? Como é que a gente vai repassando, você como investidor, eu que escuto, converso com muitos investidores no dia a dia, pegando essas dicas para levar a sua tomada de decisão, né? Se vale a pena eu investir, se não vale, qual que vai ser meu lucro. Então é sempre bom ter essa ideia de metros quadrados de construção. Ó, pessoal comentando, Catanduva é uma cidade rica. Eu pessoalmente já estive em Catanduva, é uma cidade muito, muito, muito boa. Então, é o que o Renan falou, é um imóvel que ele, na garimpagem, ele selecionaria para analisar mais a fundo. Exatamente. Né? Aí o pessoal está perguntando aqui, por que está indo 2 anos e meio de Catanduva? A avaliação ela é feita na hora do empréstimo, gente. Não é feita depois, não. Ela é feita na hora do empréstimo. Então, quando a Creditas, né, operando o fundo aí, ela emprestou o dinheiro, foi em 2021, ela avaliou bem para receber o imóvel em garantia. Mas, na verdade, os leilões negativos de primeira e segunda praça, eles foram feitos agora em 2023. Aqui. O segundo a verbação foi, inclusive, em junho de 2023. Então, ele está em estoque tem pouco tempo, na verdade. Né? Foi feito leilões negativos, a pessoa deixou de pagar o financiamento. Deixa eu ver qual que era o tamanho da dívida. Por que não foi arrematada em segunda praça? Vamos ver o valor da dívida aqui. Provavelmente a dívida era mais alta. Não estou conseguindo achar aqui rápido, não. 395 A base de cálculo, Renan, que foi feita para o pagamento do ITBI na verbação 14, eu acabei de abrir a matrícula aqui, foi feita em 12 de janeiro de 2023, a consolidação. O ITBI foi pago com a base de cálculo em 421 mil, tá? Informação do ITBI. Agora, a informação que você está procurando, que é da dívida, acho que depende do município, nem sempre eles colocam na matrícula o valor que foi mas consolidado. Tá aqui, para garantia da dívida lá em 2021, de 160 mil. Perfeito. Obviamente ali tem juros, o juro até era bem puxado aqui, 0,88, 11,09, dava 13,55 ao ano. Provavelmente essa dívida aqui deve ter passado de 200 mil. Considerando o pouco tempo que a pessoa pagou e considerando que na segunda praça tem que ser incluído o valor de TBI, o valor de custas do registro, né, para poder intimar, para pagar por gamora, todos esses custos, eu estimo que essa dívida aqui em segunda vez, esse leilão em segunda praça, deve ter ido por uns 220 mil, 210 mil, alguma coisa do tipo. Então agora ele está em 195, livre de dívidas, né? Que a Creditas vai pagar. Então, é um imóvel que melhorou a condição em relação à segunda praça. Né? Por quê? Porque a Creditas fez um esforço para vender até por menos do que ela já gastou no imóvel. Né? Se for contar o que ela emprestou, a dívida, mais os custos que ela teve para consolidar, para fazer o leilão, passou provavelmente desses 195 mil. Então, é um leilão que
podendo financiar, e ainda acredita dando essa condição de financiamento, eu aprofundaria, tá? Como arrematante, como hoje, dentro do maior hub de leilões do país, com milhões em arrematações, né? Só esse ano a gente já fez uns 20 milhões em arrematações. E vendo na comunidade mais de 150 milhões em arrematações, vendo o que dá certo e o que dá errado, isso aqui, para mim, é um ponto que talvez os arrematantes da comunidade eles selecionariam para dar uma aprofundada. Não estou dizendo que vale a pena ou não arrematar, vai depender da conclusão dessas investigações que vão ser feitas. Mas, aparentemente, é uma cidade rica, uma cidade que deve ter liquidez para esse tipo de imóvel, e principalmente nesse valor. O imóvel está em bom estado de conservação, é um imóvel que, pelas ofertas amostras que eu vi, ele tem vantagens, é um imóvel de 200 metros quadrados, é um imóvel com 2 quartos e uma suíte, então 3 quartos, né? Então, o combo dele me parece um combo muito bom, né? Agora tem que ser aprofundado aí para ver se realmente vale a pena. Não é isso? Perfeito. E como o pessoal já sabe, quando a sua análise ela já é interessante no pagamento à vista, né, com essa possibilidade do feirão, que é uma oportunidade única, né, acreditas, é justamente isso para poder vender, para dar liquidez mesmo, né, normalmente não tem essa possibilidade de financiamento. Então, se você analisou o imóvel, se você gostou, achou ele interessante, achou atrativo, achou que ele tem uma margem boa, né, para o pagamento à vista, quanto você considera o financiado, então, que é o que muitos investidores, a gente sabe o que faz, que é a alavancagem, fica melhor ainda, né? Então, assim, quem tem interesse em fazer a alavancagem é aproveitar esse financiamento imobiliário que acreditas abriu uma oportunidade única. Então, vale a pena, de fato, analisar, ver se esse investimento imobiliário, esse financiamento faz sentido para você, tá? Show. Ô, Lucas, você falou que tinha um de Guarulhos, eu não tô achando aqui de Guarulhos, né? Só um minutinho. Deixa eu ver. O imóvel de Guarulhos, tá? Ele está ativo na plataforma, tá? Ele é da Acreditas, tá? Mas ele não faz parte do feirão, tá? Mas provavelmente Acreditas pode ser que ele inclua na segunda rodada do feirão, porque ele está ativo já na plataforma. Eu vi que a doutora Rosimeire perguntou, tá? Como eu já a conheço, eu vou passar o link para ela, tá? Ele é da Acreditas, mas ele não faz parte do feirão. Ah, beleza. Esse de Catanduva é o 241, tá, galera? leiloariasmart.com.br/imóvel/241, beleza? Esse é o de Catanduva. Um outro, que é um imóvel que eu, particularmente, deixa eu colocar aqui, acho esse aqui dá para ganhar tranquilamente uns 250 mil a 300 mil nesse imóvel, na minha visão, tá? Que é esse imóvel aqui, ó. Olhando rapidamente, é o tipo de imóvel que eu aprofundaria com certeza, tá? São Paulo, o fator localização em São Paulo, gente, pesa demais, tá? É uma cidade, uma metrópole, né? Uma das maiores metrópoles do mundo, eu acho que da América do Sul é a maior metrópole, né? Da América Latina. Então, o que você tem dentro de São Paulo? Cara, o fator localização pesa demais, tá? Pesa muito mais que em outras cidades. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, pesa o fator localização? Pesa. Mas morar num lugar muito bem localizado, com exceção de áreas muito distantes, mas assim, as regiões melhores daqui, elas têm pouca variação de preço. Porque a cidade não é tão grande, o território não é tão grande, então não implica em tanta mudança de rotina você morar no Lourdes, que é o bairro nobre aqui, ou morar no Floresta, ou morar em bairros que são médios, não são tão nobres. Por quê? Porque a cidade é pequena, você se desloca muito fácil, né? Então você vai de um lugar a outro muito fácil. São Paulo, não. São Paulo, morar bem significa economizar tempo de vida, economiza trânsito, economiza muita coisa. E está perto das melhores, né, dos melhores locais, onde você pode usufruir ali de melhor qualidade de serviço, enfim. Então, São Paulo, localização é fundamental. Esse imóvel aqui é um imóvel que eu tenho certeza que vocês não olhariam. Inclusive, a gente fez uma análise desse imóvel, antes de voltar aqui. A gente fez uma análise desse imóvel algumas lives atrás aí. Só que ele estava a 850, mais ou menos, eu acredito. Tá? Mil. E aí, de fato, 850 mil, pagamento à vista. Aí era uma situação que difícil virar esse investimento, né?
Agora, ou não difícil, mas arriscado, né? Você tava, quanto mais você paga no imóvel, mais risco você corre, claro, né? Por mais que ele tenha viabilidade ali, você está correndo mais riscos. Por quê? Porque, uai, você fez uma conta, naturalmente a margem de erro sua vai diminuindo, quanto mais você paga no imóvel. Esse mesmo imóvel, e engraçado, esse aqui foi um dos que eu conversei com a diretora de patrimônio da Creditas. Eu expliquei, falei assim, olha, esse imóvel aqui não pode passar sem vender. Porque o imóvel que está na localização dessa aqui em São Paulo, não pode. É um imóvel que tem que ser vendido. Né? Não tem como esse imóvel passar sem vender. E não vendeu por causa do preço. Estava 850 mil, se não me engano, o preço exato. E ele voltou agora a 672 mil. E podendo financiar. Olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês talvez passariam batido, porque na hora que você olha à primeira vista, a imagem do imóvel, talvez vocês pensem, não é o tipo de imóvel que eu quero, mas é o tipo de imóvel que, pela localização, pela disposição do imóvel, um sobrado, né? Sobrado em São Paulo ele tem muito apelo, né? Dependendo da localização do imóvel. Se você pega um sobrado, gasta aqui 50 mil reais, 60, e coloca ele em outro patamar, é o tipo de sobrado que ele vende, tá? Simplesmente ele vende, tá? Esse é o 243, ó, 243. Então esse sobrado aqui, olha a localização desse sobrado. Rua Aurélia, 2159. Aí a gente vê aqui na Rua Aurélia, olha onde que ele está. Vamos subir aqui o zoom para você ver. Ó, perto da Pompeia, está na Vila Romana, Vila Romana, perto de Alto dos Pinheiros. Né? Então olha aqui, olha onde que ele está. Você quer de São Paulo aí, Lucas? Essa localização é boa, Lucas? É simplesmente maravilhosa, né? Porque muitas vezes a gente coloca na plataforma, porque nós temos que colocar de acordo com a localização dos Correios, que o bairro é Vila Romana, mas se você, quem é de São Paulo da região, sabe que, mas por mais que está escrito que é Vila Romana, que é como aparece no site do Correios, mas ali está entre o Alto de Pinheiros e está alguns minutos a pé do metrô Vila Madalena, né? Então, por mais quem é fora de São Paulo, conhece a região da Vila Madalena, valorizadíssima, né, região de Alto de Pinheiros também. Esse imóvel ele fica praticamente na esquina da rua com a Serra Corá e com a Heitor Penteado, que é as principais ruas, as mais conhecidas da região. Então, assim, é um imóvel simplesmente de localização, posso falar que eu sou nascido e criado em São Paulo, localização sensacional. Espetacular, né? E aí, ó, então aqui está a localização do imóvel, ó, tem sala, cozinha, área civil, 3 banheiros, 3 dormitórios e vaga de garagem. A Creditas avaliou em 1.100, tá? A Creditas avaliou em 1.100. Vamos ver aqui a avaliação da Creditas. Quando que foi? E no mês Gente, 10 esse de sobrado de São 2022. Paulo, você gasta aqui 50 mil de reforma, você coloca esse sobrado aqui o top da rua. E é sobrado que, com a localização dessa aqui, liquidez altíssima, né? Então aqui, ó, você pega aqui, ó, avaliação 2020, tá? Para conceder o empréstimo. Avaliar. Normalmente o banco, gente, para conceder o empréstimo, ele tende, não estou dizendo que ele tende a ser mais rigoroso com a avaliação. Por quê? Porque o que garante o empréstimo que ele está concedendo é o imóvel. Então é óbvio que ele não vai jogar a avaliação lá para cima, por quê? Da mesma forma que eu falei que quando o arrematante paga mais pelo imóvel, ele está correndo mais risco, porque a margem de segurança diminuiu, o banco, quando empresta dinheiro e recebe o imóvel em garantia, quanto maior a avaliação do imóvel, mais risco ele está correndo. Então ele tende a ter a segurança de avaliar o mais conservador possível o imóvel. Lá em 2020, esse imóvel havia sido avaliado em 1.120.000, tá? Pelo banco, para conceder o empréstimo, tá? Ó, as fotos do imóvel, da localização, ó, o imóvel por dentro, sobrado, ó, tá horroroso. A tinta, a pintura, né? Ou seja, se você chega aqui, horroroso no sentido de embelezamento mesmo. Se você chega aqui, gasta 50 mil, coloca esse imóvel numa cor moderna, né? Um cinza, né? Pinta as paredes, o teto de branco gelo,
coloca, né, moderno esse imóvel, né? Faz as reformas, as melhorias que precisa fazer aqui, né? No imóvel, né? Piso, né? Moderniza o piso. Cara, esse imóvel aqui é imóvel na minha visão, que eu não gosto, tá? Eu vi o pessoal falando verde limão lindo. Esse é gosto, né? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro colocar aquilo que o mercado mais pede. E o mercado mais pede. Não sei se ele fez o ano, Marco, aí, né? O mercado mais pede hoje cores mais modernas, cores mais que atraem mais pessoas, um cinza, né? Então isso tem sido a tônica. O cinza elefante tem sido muito usado. Então, eu já pintaria esse imóvel, faria alguns reparos aqui em piso e para melhorar o imóvel em si. E, cara, esse imóvel aqui, ele estava a 840, o pessoal falou aí. Eu não sei se foi 840, achei que era 850. Ele está 670 podendo financiar. Ele estava 840 à vista. Eu já estava até com dúvida se dava, mas eu achava que não dava, eu não iria. Agora, a 670 e dois podendo financiar, cara, eu não sei, esse imóvel nessa localização aqui, para mim, de cara eu já separaria esse imóvel aqui para analisar mais a fundo. Esse aqui eu analisaria com certeza. Esse aqui tem que analisar a fundo, porque não pode uma variação dessa em 2020, que o banco tende a ser conservador, jogou 1.121, 1.121.000, antes da, né, não tinha sido sem reforma aqui, né, porque obviamente você vai fazer uma reforma, você vai valorizar esse imóvel, vai dar liquidez para ele. Não pode, esse imóvel aqui tem que ser vendido, esse imóvel aqui não pode passar. Na minha visão, merece aprofundar. Esse é o código, tá? E aí vocês vão aprofundar, gente. É como eu disse. Isso aqui não é recomendação de compra, né? Eu não fiz a análise completa do imóvel. Eu teria que analisar mais a fundo, ver direitinho a liquidez, ligar para algum corretor para me ajudar. Mas é um imóvel de 180 metros quadrados de construção. Nessa localização, para mim, isso aqui está com oportunidade, Lucas. Inclusive, Renan, em conversa com investidores, né, eu sempre passo esse feeling que eles vão falando de mercado, né, e tem alguns imóveis que estão perto de centros, avenidas principais, falam, eu estou com um imóvel residencial aqui muito bom, o investidor às vezes tem outra cabeça, fala, não, eu posso vender para esse imóvel residencial para uma família, mas como eu posso vender esse imóvel para um escritório, para alguém que quer fazer uma loja, então, como você está na Avenida Cerro Corá, com o Heitor Penteado praticamente nessa esquina, né, que está entre Alto de Pinheiros, Perdizes, Vila Madalena, ele pode não somente, por mais que ele é um imóvel residencial e você pode fazer um investimento para depois vender para uma família, continuar sendo residencial, mas como também tem investidores que já vê a possibilidade do comercial, ou seja, você tem duas cartas na manga, né? Então, eu sempre vou escutando os investidores, né? A gente conversa com diversos investidores durante o nosso dia, e é muito bacana essa ideia que eles trazem, visões, né, que não só esses investidores, como a Smart tem, todos os smartanos têm, que você começa a enxergar as oportunidades com uma outra ótica, né? Então, localização excelente, o imóvel, por mais que ele está, de fato, judiado por dentro, mas nada que uma reforma ali, nível básico. Não judiado, não. Achei ele até bem conservado. Ele tá feio mesmo, assim. Eu acho que, pensando até no devedor, né, Lucas? O devedor está sem dinheiro, né? Então esse é o ponto aí que naturalmente você vai ter que fazer uma reforminha ali no imóvel, né? Mas sensacional, né? Com certeza. Quando eu falo judiado no sentido de cor, né? Mas a gente sabe que hoje em dia com uma tinta, uma massa corrida, muitas vezes você deixou o imóvel inteiro branco, já mudou totalmente aquele aspecto, pô, essa tinta verde, né? E essa tinta aqui é laranja, roxa, deixou tudo branco e novo, né? Mudou a cara do imóvel. Então, é um imóvel aí que a gente acredita aí que vai ter aí muitos interessados nele. Exatamente, é um baita imóvel, né? E ele foi a 872, 850, 40, né? O pessoal falou aí. Obviamente ficou um pouco salgado, né? E na conversa lá com a diretora de patrimônio, eu expliquei para ela. Falei assim, olha, esse imóvel aqui não pode passar sem vender. Porque é um imóvel numa localização dessa aqui em São Paulo, não pode. Como é que você não vende um imóvel desse? Esse imóvel tem que vender. Não vendeu por causa do preço. Mas agora 672 merece atenção. Quem está procurando imóvel em São Paulo, sobrado desse aqui em São Paulo, com esse potencial, nessa localização, ainda que essa rua
ela é mais comercial, a rua de trás ela é mais residencial, né? Então o sobrado ele está na esquina, lá Heitor Penteado, Rua Cerro Corá, e aí tem a Aurélia, né? Tem 4 entradas, 4 ruas ali que saem nesse miolinho ali, né? Então, obviamente, ali é uma rua movimentada, então tem muito comércio também. Mas, assim, a localização é impecável, né? Uma localização imóvel desse aqui não pode passar sem vender. Então, fizeram um esforço, de fato, então o imóvel desse foi avaliado em 1.100.000 em 2020, já defasado. Eles ainda tiraram 40% de avaliação defasada. Então, o imóvel está a 60% da avaliação, né? A avaliação de 2020. Então, e ainda permitiram o financiamento, esse tem que vender. Esse é um imóvel que tem que sair, né? Então, se eu pudesse arrematar na Leiloaria Smart, nós não arrematamos por uma questão... nós fazemos aqui a divulgação, temos 700 leiloeiros. A Leiloaria Smart é uma leiloaria, então na Leiloaria Smart nós não arrematamos. Nós trazemos as oportunidades aqui para vocês olharem. Mas se fosse em outro site leiloeiro, eu iria aprofundar isso aqui. Isso aqui vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que mais fácil alugar comercial, né? Não sei. Aí tem que avaliar mais a fundo, ver se tem mercado lá para vender. Eu não acredito que vai prejudicar tanto ali a questão comercial, por mais que seja na Rua Aurélia, né, na rua de trás é mais residencial, eu não acredito que vai prejudicar tanto. Talvez pior um pouquinho, demora um pouquinho a liquidez. Talvez, né, assim, mas se você colocar o seu peso, você pega um sobrado desse aqui. Melhor, coloca o melhor sobrado. Com 50 mil, você faz esse sobrado ser o melhor sobrado da rua. Tá? Com 50 mil, você vai fazer esse sobrado ser o melhor sobrado da rua. Você vai colocar esse melhor sobrado da rua na região. O cara que está procurando na região, ele vai ver o seu sobrado reformado. Cara, o imóvel top, com piso novo, com tudo novo, pintadinho, bonito, moderno. Cara, não tem porquê o seu imóvel não ser competitivo, né? Por mais que ele esteja ainda na rua principal, né? O ideal ainda para falar assim, olha, para ir para o lado residencial, seria estar na rua de trás, mas não tem como. O seu imóvel reformado, bem com preço competitivo, ele vai entrar bem no mercado, né? Reformadinho. Estou falando sobre reforma. Gente, uma das formas que a gente faz reforma é cotizar com alguém da cidade. Então, se você está querendo arrematar, dentro da comunidade, faço muito isso, né? De cotizar com alguém da cidade. Ou contratar empresas que fazem isso também, tá? Por mais que vai ficar um pouquinho mais caro, não vai subir muito, não. Né? Administração de obra, quem faz operação de obra, 10%, 15% de administração de obra, aí você consegue resolver o problema. Então, não é isso que vai deixar a sua viabilidade comprometida, não, tá? Lucas. Vamos lá. Bom, acho que hoje ainda nós falamos aqui de 4, né, oportunidades do feirão, né? Lembrando que o feirão da Acreditas, ele tem... Só para complementar aqui, o Marcos está falando que 50 mil não reforma, não, é muito mais. Reforma sim, tá? Com 50 mil reforma esse imóvel sim. Eu sei que vocês se assustam muito com reforma, né? Mas esse tipo de imóvel, pela situação do imóvel que está lá, você consegue deixar ele bem competitivo e bonito com 50 mil. 50 a 60 mil você consegue deixar bem bonito, tá? Reforma sim. Mas pode continuar aí, Lucas. Não, eu estava comentando que hoje aqui nessa live nós estamos repassando aqui de uma maneira rápida, né? Você dando sua visão de arrematante, né? Fazendo o primeiro nível, que é a garimpagem, de 4 imóveis, né? Lembrando que no feirão da Acreditas são 18 imóveis, né? 18 imóveis com preços atrativos, com preços que nunca foram praticados por eles antes, tá? Ou seja, eles colocaram um deságio maior e ainda estão permitindo financiamento, tá? Então nós comentamos aqui sobre 4 imóveis, né? Mas tem mais outros imóveis na plataforma do Feirão Acreditas, né? Quando você entra no site da leiloariasmart.com.br, você consegue ver embaixo do card, existe o card com a foto do imóvel, a descrição embaixo quem que é o vendedor, né? O comitente, seria o vendedor. Então vai ter lá, imóvel da Acreditas, você viu esse imóvel, você já sabe que ela permite financiamento, ou seja, agora os interessados, os investidores, os arrematantes, tirarem alguns minutinhos, entrar no site da Leiloaria Smart, repassar as oportunidades, analisar uma por uma, ver se de fato o valor da avaliação está condizente com a avaliação que foi feita, que de fato que vale o valor do mercado hoje, né? Como nós já comentamos, as avaliações normalmente elas são feitas num cenário mais conservador, porque a empresa ela vai emprestar dinheiro,
né? Todas as avaliações, elas são feitas no momento lá atrás que vai emprestar o dinheiro, né? Então, pelo laudo de avaliação, se consegue ver se a avaliação é de 1 ano atrás, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que o mercado imobiliário se atualiza, e o investidor agora interessado é planilhar, pesquisar, tirar próprias conclusões, mas tem muita coisa boa na plataforma para analisar. Exatamente. E lembrando, mentorado Smart sabe fazer isso, né? Vocês já sabem lá o que vocês têm que fazer, qual que é o dever de casa que vocês têm que fazer. Verificar a liquidez, ligar para corretor, planilhar a oferta, vocês têm a planilha lá disponibilizada para vocês, né, de planilhamento de oferta. Então, tá tudo lá. As ferramentas todas e o conhecimento todos vocês têm lá mentorado Smart. Quem não é mentorado Smart, também tem esse conhecimento aqui no Instagram que a gente passa. Claro que não é tão aprofundado quanto a mentoria, mas vocês conseguem fazer essas análises aí e fazer uma boa checagem de valor. São imóveis mais simples de se arrematar, porque são imóveis de alienação fiduciária. Então, depois que consolidou, já está disponível a livre disposição do credor, né? Então, são imóveis simples juridicamente, eles têm mais uma questão de análise comercial mesmo. Não está achando o site, o Aleal, desculpa, XN. www.leiloarismart.com.br, tá? Lá, inclusive, tem quem nunca participou de leilão, tem um simulador bem legal lá para vocês verem como é que funciona o leilão, tá? Leiloarismart.com.br, tem o educacional, tem o simulador, tem os leilões lá já adicionados, você pode rolar a página, clicar um a um, lá você vai ver todos, e esse da Acredita, todos têm laudo de avaliação. Então, tem muita informação para vocês, gente. É só correr, seguir o checklist, seguir as diligências que vocês vão conseguir aí fazer as análises, entender se é ou não uma boa oportunidade, beleza? O que a gente fez aqui, o que eu fiz como arrematante profissional, foi vasculhar o site e falar assim, cara, desses aqui eu olharia mais a fundo alguns aqui. Claro, tem outras oportunidades, é porque não deu tempo de olhar mesmo, não deu tempo nem de falar na live. Eu tinha separado aqui pelo menos uns 10 que dava para aprofundar, dos 18. Então a gente falou só de 4 aqui, mas tem mais. Então façam lá suas análises, aprofundem, né, vejam se tem viabilidade para vocês e lembre-se de que esse feirão aceita financiamento. Então isso aí pode abrir porta aí para fazer uma boa compra, uma boa viabilidade nesse imóvel. Tem aquele imóvel, por exemplo, 55 mil, aceitando financiamento. É uma coisa que com pouco capital você consegue fazer a compra. Vaga de mentoria, estamos com vaga fechada, até o final do ano aí talvez tenha mais uma turma, a gente está decidindo ainda. Acompanhe a gente, tem uma lista de espera na bio da Smart Leilões, o maior hub de leilões do país. Vocês vão ter lá uma lista de espera para participar da lista, para participar da próxima mentoria. Beleza? Lucas, fechou? Perfeito, Renan. Acho que o objetivo foi cumprido de hoje, né? Que foi dar a divulgação nesse Feirão da Acreditas, falar dos preços que de fato são preços jamais praticados. A gente sabe que tem um interesse muito grande, não só da Acreditas, como diversas outras empresas que têm os imóveis em estoque, né? BNDU, eles não têm interesse em fazer essa virada de ano. Já estamos aí indo para a reta final do segundo semestre. Tá? Então, são preços jamais praticados, tá? E agora é isso. E a Acreditas ainda liberou um financiamento imobiliário, que é uma coisa que normalmente não tá, né? Não são todas as empresas, não são todas as empresas que fazem essa possibilidade. Ou seja, é a hora agora de sentar, entrar na plataforma, analisar, fazer de fato as suas contas, porque tem coisa boa. Nós comentamos aqui superficialmente de 4 oportunidades, tem outras oportunidades no site. Então, entra no site da Leiloaria Smart, identifica os leilões da Acreditas, analisa eles com carinho, porque tem muita coisa boa, tem preço atrativo, tem a possibilidade de financiamento. Nós já explicamos que financiamento imobiliário, a Acreditas vai analisar com os parceiros bancários dela, tá? Então, a gente vai trazer para vocês o prazo, as taxas, a gente já teve essa conversa aqui no início da live. Então agora é hora de fazer a lição de casa e analisar para fazer uma ótima arrematação. Beleza. O pessoal está perguntando se tem endereço físico e CPF. Tem, gente. Não é fraude, não. Pode ficar tranquilo. A Leiloaria Smart. O endereço é lá em Moema, né? Isso. A Leiloaria Smart está localizado em São Paulo, no bairro de Moema, na Alameda da Arapanés, número 780, tá? Conjunto 1201, tá? O leiloeiro responsável pela empresa sou eu, Lucas Andreatta de Oliveira. Vocês podem entrar no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, pesquisar por Lucas Andreatta, vai estar meu nome, status ativo, habilitado. Então fica tranquilo que na Leiloaria Smart é transparência, aqui é tudo transparente, tudo corretíssimo, não é nem correto, é corretíssimo. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Boa noite, boa semana para vocês. Valeu, Lucas. Um abraço, meu querido. Valeu, Renan. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.